Olá! Espero que todos estejam bem e, como sempre, também espero que estejam animados para conhecer a estrela. A estrela é uma carta muito linda. É o meu xodó no tarô, a estrela. Então aqui, como sempre, na versão do tarô de Marcélia, e aqui a versão no tarô mitológico. No tarô mitológico, vem representado aqui no caso pelo mito de Pandora. A gente vai ver mais adiante alguns detalhes, tá? É só para conhecer aqui a carta no tarô de Marcélia, arcano 17, e no tarô mitológico. Como de hábito também, para a gente entrar no clima da estrela, uma poesia de Renata Rezende, com o título de Descubra-se. Desvista sua alma dos pudores, dos rancores, dos amores que foram mal resolvidos, mal vividos, com muitas dores. Desfaça-se desta expectativa de esperar tanto da vida, de querer que todos te amem, numa terra em que muitos nem comem. De almejar um futuro decente, se no presente já basta ser gente. De desejar um futuro tranquilo, tantos só querem apenas estarem vivos. Se faça nu, como veio ao mundo, terá então os sentimentos mais puros e agradecerá, sentindo que emerge. Nesta era de ilusão e devaneios, de sua alma atenda o alerta, o apelo e faça do seu corpo um simples albergue. Ufa! Acabou o perrengue do louco? Será? Olha, enforcado, diabo, torre, né? Olha, não é fácil não. É hora de respirar com a estrela, né? É hora de respirar, dar aquela respirada. Nosso querido louco, que somos nós, já apanhou que nem não sei lá o que, coitado, da vida, né? Mas aprendeu muito, né? E assim somos nós, na nossa jornada. Bem, o louco sobreviveu à hecatombe, né? E agora é hora de cair na real, né? Ver ali o estrago feito e passou pelo enforcado, pela morte, pelo diabo, pela torre, né? Torre, terra arrasada, mas ele sobreviveu. E assim somos nós, né? Nós estamos aqui vivos, né? E com toda certeza já passamos por poucas e boas e aqui estamos nós, né? Prontos para continuarmos na nossa jornada, né? E assim, sobreviver a tudo isso, né,
para os fortes, né? Então, essa imagem retrata muito bem o que é sobreviver, né? A tudo isso que o louco sobreviveu. De certa forma, havia necessidade de um certo preparo, né? Para poder sobreviver a tudo isso. E esse preparo ele foi adquirindo, né, desde o encontro com o mago, né? E até chegar aí, agora na querida estrela. Então, só para lembrar, reforçar, né, o quanto que ele já penou, e eu sempre coloco a carta da sacerdotisa como, e da força, né, também como provas bastante complicadas, mas de uma forma geral, quando a gente estuda o tarô, lemos e ouvimos dizer que esses são os 4 grandes desafios do louco, né? O enforcado, a morte, o diabo e a torre. E o louco sobreviveu a tudo isso. Se ele pôde, ele nos representa, né? Nós também podemos sobreviver. Então, de cara, a gente já percebe que a estrela nos traz uma mensagem de muito otimismo, né? Caramba, a gente conseguiu viver, sobreviver a isso tudo. É muito comum a gente, diante de um desafio, falar assim: como é que eu vou passar por isso? Já passou, já passou. Né? Os eventos são os fatos que caracterizam o instante onde a gente passa pelas provas ou pelas expiações. Né? E o depois do evento, conforme a gente também já refletiu sobre, né? Ou seja, a nossa reação aos eventos, aos fatos, está sob o nosso total controle, embora a gente ache que não. Mas, com certeza, é uma questão de opção, de livre-arbítrio. Né? Ou a gente vai vivenciar as cartas no seu aspecto sombra, ou vai vivenciar as cartas no seu aspecto luz. Né? A questão é, quando a gente não está equilibrado emocionalmente, essa opção às vezes se dá de uma forma impulsiva, e aí a gente acaba vivenciando a carta, né? O arquétipo no seu aspecto sombra. Então, a pergunta que fica é, após o Apocalipse, né? E após a gente perceber que sobreviveu a tudo, qual é o primeiro passo a ser dado naquele cenário que a torre deixou para a gente, né? Que a torre deixou para o louco. Né? Qual é o primeiro passo a ser dado agora? Rumo à luz, rumo à individuação, né? Nesse processo de autoconhecimento. Qual o primeiro passo a ser dado? É uma questão importante, né? A gente fica sem saber o que fazer. E aí vem uma resposta bastante peculiar. Né? Se a gente perceber, tanto na carta do tarô de Marcélia quanto na carta do tarô mitológico, as mulheres que representam a carta da estrela estão nuas. Né? Então, o primeiro passo a ser dado é ficar nu. Mas como assim ficar nu? Né? Ficar nu aqui, né, lembrando novamente que tudo no tarô é simbólico, né? Ficar nu é se despir de tudo e ficar apenas com a nossa própria essência.
né? O sentido, né, simbólico, aí, arquetípico dessa nudez é exatamente essa. Então, depois da Terra arrasada, e a gente percebeu que sobreviveu, agora a gente ter consciência que aquela pessoa, que aquele louco, né? Nós, aquela pessoa, não é mais a mesma, né? Então é preciso se despir do antigo louco, né? No caso meu, do Carlos velho, né? E assumir a minha própria essência, né? E que cada um faça exatamente isso. Esse é o caminho que a estrela mostra, né? E aí, o porquê das mulheres dessa carta, né, estarem completamente nuas. E aí, como a estrela, né, é a carta que vem da torre, então ela guarda muita relação com a torre, né? No caso aí, o despir é exatamente daqueles tijolos que a gente construiu, com os quais a gente construiu a torre, né? Porque a construção da torre, né, é a consequência, a resultante de tudo aquilo que a gente acumulou no caminho até a torre cair, né? E aí a gente precisa realmente entender que não existe mais nada depois da torre, absolutamente nada. Então a gente precisa eliminar, se despir realmente de tudo aquilo que a gente utilizou para construir as nossas torres. E aí, só para lembrar, né, a gente construiu a torre com tipos de tijolos diferentes. E a gente vai ter que se despir desse material todo, né, do tijolo da perfeição, lembra? Tá fresquinho, né? Uma semana só. O tijolo da mágoa, né? Se despir. Sai de mim. A torre caiu. Tijolo da crença, né? Assim, é reformulação mesmo. HD formatado para poder continuar aí na jornada completamente livre, né, de todas aquelas amarras que a gente acumulou na jornada e utilizou para construir nossas torres. E aí, né, trazendo essa questão da simbologia, a gente pode entender que se estar nu é estar em contato com a nossa essência, e lá na introdução a gente já entendeu que, segundo Jung, né, essa essência ela tem um nome do self, né, a nossa totalidade, e é dali que a gente começa, né, a formar o ego, aquela questão do eixo ego-self, né, e as esferas da psique, do consciente, né, que tem a persona também, enfim, inconsciente, pessoal, coletivo, né? Então, é estar em contato com o nosso próprio eu, com a nossa essência. Né? Quantas coisas a gente usou para construir aquela torre, em função da nossa persona, por exemplo, do nosso ego, né? Enfim, estar nu, simbolicamente, é estar em contato com a nossa mais profunda essência. Né? Estar nu é estar em contato com o nosso self. Porque, na realidade, a gente já viu que cada carta do tarô ensina para o louco esse movimento. Né? Cada um a sua
a sua moda, a sua maneira, porque o objetivo principal do louco é o autoconhecimento, para então, diante disso, realizar o processo da individuação, né? Ampliando a consciência e diminuindo o espaço do inconsciente, até que a gente conheça, né, toda essa nossa natureza psíquica, né? Então, essa é a forma que a estrela ensina para o louco esse movimento. Então, a gente também já viu que esse movimento tem a ver com a busca pelos arquétipos, né? E então, consequentemente, a busca pelo contato com a nossa ancestralidade, contato psíquico, né? Então, a estrela também vai trazer, de uma forma muito forte, essa questão da proteção espiritual, né? Sempre ressaltando que na nossa abordagem arquetípica psicológica, o movimento é sempre para dentro, né? Relegere, ao invés do relegare, né? Então, na realidade, quando a gente se desfaz daquilo tudo que a gente utilizou para construir, né, as torres, a gente está voltando às nossas origens, à nossa essência, né? Buscando justamente essa conexão para poder acessar os arquétipos e normalizar o fluxo energético da nossa psique. Então, a gente não há dúvida nenhuma que a estrela é uma carta extremamente potente, né? Extremamente forte e num aspecto muito gracioso, né? De muita luz, de muita positividade. A carta da estrela é muito linda, né? Então, as cartas como o Papa, o Diabo, a Morte, são cartas muito fortes, né? Mas elas trazem uma carga também energética, né? Em termos de psiquismo, tá? Muito com aspectos até sombrios, né? Mas a estrela, ela traz uma clareza, né? Um contexto completamente diferente, né? Então, esse poder dela é muito limpo, entre aspas, né? E essa força dela clareia muitas coisas para a gente depois da hecatombe, né? Depois do apocalipse. Mas, qual é o estado emocional que o louco se encontra com a queda da torre? Né? Quem já experimentou a queda de uma torre sabe como fica abalado esse equilíbrio emocional, né? Então, é difícil para o louco perceber essa força dessa estrela. Só quem já passou pela queda de uma torre percebe o quanto é difícil vislumbrar essa estrela, né? Então, daí o tarô servir como uma verdadeira ferramenta, né? Que nos auxilia a proceder de forma produtiva em momentos de dificuldade, né? Então, assim, definitivamente, o louco não está equilibrado emocionalmente a ponto de perceber a força, essa força toda que essa carta traz. Até porque a estrela não é o sol, né? No tarô, o sol vem depois, né? A estrela é a primeira carta do céu. Depois da estrela, a gente ainda vai conhecer a lua, depois a gente vai conhecer o sol. Então, assim, a coisa está
ainda não está muito firme, né? Mas a estrela ela vem trazer essa mensagem, né? Que é o começo de um direcionamento nesse sentido, né? De início de uma verdadeira plenitude. O louco realmente está muito fragilizado. E é natural que isso aconteça, né? Diante de tudo que ele viveu, né? Ele está olhando para cima. Mas será que ele está vendo a estrela? Né? A gente fica tão atordoado que às vezes não percebe que ela está lá, brilhando, nos indicando um norte, um direcionamento. E o interessante, né, é que quanto mais escuro, mais ela vai brilhar. Né? Então essa simbologia ela é perfeita para isso. Né? Porque em momentos como a queda da torre, né, tudo fica muito escuro. E então, o contraste, né, numa noite, aqui onde eu moro, na zona rural de Teresópolis, no estado do Rio, né, na Serra Fluminense, o céu é completamente diferente do que na capital, no Rio de Janeiro. Né? E se a gente apaga as luzes da casa, então o céu fica deslumbrante. Né? As estrelas, é um espetáculo maravilhoso. Então, simbolicamente falando, quanto mais escuro, né, por um lado, mais fácil de ver a estrela brilhando. E a estrela do tarô é uma estrela especial. Né? Tanto que na carta a gente tem 7 estrelas menores e uma maior, que é aquela especial mesmo. Né? E eu peguei essa imagem também porque a questão do nascimento do mito lá, no mito de Jesus, o tema central da cultura ocidental, fala, né, no momento em que os 3 reis magos, né, vão lá visitar, né, o menino que nasceu, né, o Salvador, etc. E eles seguiam por uma estrela. Né? Então, esse simbolismo que essa carta traz, em função de ter a função de um guia, né? Um norte a seguir, é muito bacana, é muito forte. Né? Então, assim, em momentos difíceis, né? E que a escuridão toma conta total, é fácil de ver a estrela brilhar, porque ela tem uma luz muito forte. Né? Aí vai depender da reação lá. Né? Vai ficar sentado nos escombros chorando e nem olhar para cima vai, né? Aí vai ficar difícil de ver a estrela. Né? Mas ela é muito fácil de ser vista, porque o cenário é tipo esse aqui, né? De escuridão. Ok, a gente precisa olhar para cima para poder ver a estrela, mas isso basta? Né? O louco, quando começa a jornada, ele é o louco zero, né? Então, ele vai ser o louco 22 quando terminar a jornada, lá quando ele se deparar com a carta do mundo. Então, esse olhar para cima dele, ou melhor, esse olhar dele, né, em direção ao alto é fundamental para ver a estrela. Mas será que só isso basta? Isso é essencial, porque sem esse movimento ele não vai ver a estrela. Mas será que isso basta? Né? Esse é o único movimento que a gente precisa fazer depois que se despiu, né, de tudo que nos fez construir a torre. Negativo. A gente precisa também agir.
né? Porque se a gente ficar só olhando para cima, né? Aí viu a estrela e está vendo a estrela lá e não faz nada, não vai em direção a ela, não age, né? Não, aí a gente vai vivenciar a estrela na sombra, porque a esperança ela fica o quê? Totalmente vã, uma esperança totalmente improdutiva. E aí essa ação que essa carta pede, ela vem representada em seu simbolismo pelo contato do joelho com a terra, com o chão, né? Então, é preciso, além de encontrar, de vislumbrar a estrela guia, agir em direção a ela, né? Com otimismo, né? Com a esperança, né? Que ela está nos mostrando algo excepcional para a nossa vida, algo que realmente vai transformar a nossa vida positivamente. Né? Chega de tragédia. E aí vem uma questão interessante que eu trago para vocês. A gente viu lá no Enforcado que ele trazia uma mensagem de fé. Né? E a gente está vendo aqui que a carta da estrela nos traz uma mensagem de esperança. Então, aqui, para efeitos do nosso estudo, porque essas duas palavras elas estão tão intimamente relacionadas que elas, normalmente, principalmente para o senso comum, elas passam como sinônimos, né? Mas, na realidade, não são. Né? A fé ela vai estar sempre atrelada ao presente. E a esperança vai estar sempre atrelada ao futuro. Né? Porque quando o enforcado está lá naquela situação, a águia, né, comendo o fígado dele todo dia e tal, é um sofrimento presente que ele precisa ter fé, acreditar que aquilo vai acabar, que alguma coisa tem que acontecer para aquilo acabar. Né? Então ele tem relação com aquele momento presente. Já a esperança não. Né? O momento presente é a terra arrasada quando a torre cai. Né? Então a esperança, né? Isso que a estrela nos traz, está vinculada a uma questão futura, né? Que a gente precisa caminhar em direção a uma nova realidade que não tem absolutamente nada a ver com aquela situação presente, né? Daquele cenário devastado, onde o louco é o sobrevivente. Né? Ficou claro isso? Né? Porque para efeitos de uma leitura de jogo, isso é importante. Né? Entender que a estrela se relaciona a uma condição futura e o enforcado a uma condição no presente. No dicionário, inclusive, né, uma das definições que eu encontrei é essa aqui. Ó. Esperança significa expectativa, espera, aguardo. Né? Então, assim, não é algo que está vinculado ao presente. Né? Ela está vinculada ao futuro. Né? A expectativa de que algo no futuro vai acontecer, né? E vai mudar a realidade presente. Conhecendo a carta da estrela, né, a gente também percebe que ela lembra até um pouco a temperança, né? A questão lá da alquimia, da medida certa, do equilíbrio. Né? Ela também tem duas ânforas, dois jarros. Né? Uma ela manipula a água e no outro ela manipula a terra.
né? Então, o cálice da água, ele simbolicamente traz para a gente o quê? Essa energia desse arquétipo, se vivenciada na luz, ela nos dá uma capacidade muito grande, intuitiva, criativa, né? Insights podem acontecer naquele momento onde a gente precisa transformar aquela realidade, né? Então ela tem esse simbolismo, né? Que está voltado para as questões criativas nossas, né? Lembra até um pouco o mago, só que o mago ele é criativo e criador, né? Inclusive essa carta está muito ligada com as artes, né? Tem muita, e a arte, quando a gente está nessa situação, ajuda muito também, né? A arte em suas diversas formas, né? Ouvir música clássica, escrever, lidar com música, tocar algum instrumento, cantar, enfim, fazer, pintar telas, esculturas, né? Então ela facilita essa vivência na luz para reequilibrar o fluxo energético psíquico, né, da nossa psique, melhor dizendo. Então, o cálice com água ele tem essa conotação simbólica, arquetípica. E o cálice com a terra vai falar do outro aspecto, do aspecto da ação, né? Não adianta a gente ter premonições, intuições, insights e não sair, né, não botar a mão na massa para tentar realizar, né, aquela ideia inicial, né? A gente viu a estrela e não foi atrás, né, do norte que ela está indicando. Então, é preciso agir também. Diante de tudo que a gente já viu, né, dessa carta, a gente pode dizer que ela é uma carta conclusiva, né? Tipo assim, ela fala de uma condição futura, né? Isso já é uma dica, né, de que ela num jogo, ela não conclui uma situação, né? Ela traz perspectivas muito favoráveis de conclusão, mas ela por si só, ela não é conclusiva. Isso é importante também numa leitura de jogo. Ela não é um sim, né? Ela é um indício muito favorável de um sim. Olha só, a carta da estrela por si só não é um sim, mas ela nos diz que estamos livres, que estamos em contato com nossa verdadeira essência, para ir em busca de conquistar a ação, um novo movimento de nossa vida, né? Então, definitivamente, a carta da estrela não é uma carta conclusiva, né? Ela não é um sim, mas ela é um indicador de perspectivas muito favoráveis, né? Então, essa energia ela traz a condição excelente para que a gente entre em contato com a nossa verdadeira essência. E nesse momento, né, é a única coisa, ou melhor, é a primeira coisa a ser feita, né? Porque se isso não for feito, não vai ser possível essa transformação, essa proposta de transformação que a estrela traz.
Para que isso fique mais claro, né, vamos fazer aqui uma situação hipotética numa tiragem do tipo Peladan ou em cruz. Então a gente tem aqui a torre, o carro, a estrela, o imperador e o enforcado. Para lembrar aqui as posições, né? A gente tem a posição 1, 2, 3, 4 e 5. 1, influências do passado. 2, o cerne da questão. O 3, influências do futuro. O 4, a base. E o 5, a cabeça. Então, assim, sugiro que deem uma pausa no vídeo e tentem fazer essa leitura. E depois voltem, que eu vou... Em todo jogo, há várias possibilidades de leitura, isso é óbvio, né? Eu vou tentar aqui trazer a minha abordagem, né? O que eu vejo nesse jogo aqui. Né? Então, assim, pelo fato da estrela estar na posição de futuro, né, ela indica o quê? Que existe plenas possibilidades de fazer esse caminho, né, de transformação futura em função de algo que aconteceu no passado. Aqui, ó. O que está no passado? A carta da torre. Então, caiu uma torre e, né, jogou o consulente para a situação presente. Né? O carro que está no meio do jogo, ele está dizendo o seguinte, né? Há energia psíquica sobrando para que essa pessoa realize esse movimento, que não fique ali se lamentando nos escombros da torre. Né? A base com o imperador, ela traz para a gente a ideia de que se ele utilizar essa energia na luz, ele vai ter condições de ter essa situação sob controle, principalmente a situação emocional. Né? Então até aqui está tudo muito favorável. Né? A estrela está lá brilhando, né? no futuro, né? Mostrando que há a possibilidade dessa pessoa superar a queda dessa torre. Né? O problema aqui qual é? É o mental. Né? O enforcado está na cabeça. Então a cabeça fala do mental. O mental, ele visivelmente aqui é o único empecilho para que essa estrela seja alcançada futuramente. Né? Então, para essa pessoa, não há como fazer nada. Ela mentalmente está se sentindo impotente. Né? E o risco aqui dela ficar apegada aos escombros da torre é muito alto. Então, a gente passaria para essa pessoa que ela tem toda a condição de sair dessa situação. Né? A torre aqui pode ser qualquer coisa, né? Um casamento desfeito, uma falência, né? um revés financeiro, algo muito, muito, né, intenso, que a gente já sabe o significado, né, dessa torre. Né? Então, e assim, a estrela no futuro é um jogo maravilhoso. É tudo que a gente precisa depois que uma torre caia, é que a estrela esteja lá brilhando, esperando, né? Mas o mental precisa, esse padrão mental, ele precisa ser modificado. Porque, né, e aí o que o enforcado pode trazer de bom para essa pessoa na mente? Olha, a questão lá do sacrifício, né, que o enforcado traz, a gente precisa, às vezes, abrir mão de coisas importantes. Né? No caso aqui, não tem outro jeito, porque a torre já caiu. Né? Então, ela está pegada abrindo mão ou não, né, a torre caiu, mas é um argumento que a gente
pode trazer para essa pessoa, né? Porque a partir do momento que isso daqui mudar, o resto, né, o carro, o imperador e a estrela, né, são cartas excelentes para que essa pessoa consiga dar a volta por cima em função dessa torre que caiu, né? E assim, repito, quanto mais praticar, né, em casa, qualquer tempo que tiver livre, joga, abre um jogo qualquer, mandala, peladã, qualquer um, mandala temporal, e vai treinando, né? Então essa é tipo, uma das várias leituras possíveis aqui, né? Você leu parecido? Bom, no tarô mitológico, então a carta da estrela é representada pelo mito de Pandora, né? O significado é muito parecido, né, com a carta do tarô de Marsélia, né? Então aqui Zeus, por causa daquele problema lá que Prometeu roubou o fogo e doou para a humanidade, né? Talvez tem ligação com aquilo. Zeus está ainda com muita raiva e aí manda de presente, né, para a humanidade uma arca contendo todos os males do mundo, aqui representado por insetos. Inseto incomoda, né? Geralmente. Né? Então, mas que todo mundo estava avisado que não era para abrir essa arca, mas Pandora foi e abriu, né? E aí liberou todos os males do mundo. Só que, inexplicavelmente, ali dentro daquela arca não tinha só todos os males do mundo, também tinha a esperança ali dentro, né? E aí está representada aqui por essa estrela e com essa, tipo uma fada, né? Então, a simbologia aqui é que, apesar de todos os males do mundo, há esperança, né? Está lá. A estrela está brilhando lá, né? Joelho no chão, nudez, os mesmos, né? Questão de agir também, né? E de se despir de tudo aquilo que usamos para construir a malfadada torre. E aí, como seria a estrela na sombra? Aqui não tem muito o que discorrer, né? A estrela na sombra é ficar lá esperando que alguma coisa vai acontecer. Só que a esperança fala de um futuro. Então, se não tiver ação, essa esperança, ela se torna o quê? Uma esperança cega, uma esperança vã, né? E aí nada, apesar da estrela estar brilhando, a estrela não conclui nada, né? Ela mostra o caminho que você tem que seguir. E aí, se isso não for feito, você está vivenciando ela na sombra, né? Então, a análise dessa carta na sombra é isso, né? É uma esperança vã. Você não fazer nada e ficar esperando cair lá do céu. E aí a gente sabe que não é assim que funciona. E aí? Como a estrela chegou para você? Você em algum momento já vivenciou a estrela? Se a sua torre caiu em alguma vez, né, a oportunidade de vivenciar a estrela, ela surgiu, né? Como que a estrela chegou para você? Né? De uma forma brilhante, né? Como ela realmente é, ou de uma forma ainda um pouco ofuscada, né? Como que ela chegou para você? Reflita sobre isso. E aí,
como sempre falo, né? Sem vivenciar a carta, é muito mais difícil a gente conhecer essa carta, né? Porque a nossa vivência em relação ao arquétipo tem muito a ver com a nossa própria jornada, né? Então, em relação ao autoconhecimento, é fundamental. No jogo, a gente vai precisar usar todas as características, né? Pensar em todas as características que a carta pode nos trazer, né? Mas quando a questão é o autoconhecimento, né, a nossa vivência particular nos traz muita sensibilidade em relação à carta. E isso favorece muito na leitura, mesmo que a leitura seja... a gente precisa ampliar, ir além da nossa própria vivência, né? Porque, por exemplo, se a gente adora o louco, se identifica com ele, numa carta nunca vai passar pela nossa cabeça, num jogo, aliás, que o consulente possa estar vivenciando esse louco na sombra, né? Então, é preciso também diferenciar essas coisas. Mas essa proposta aqui que eu faço sempre no final, né, do estudo sobre a carta é visando o nosso próprio autoconhecimento. Então, uma sugestão aqui é a seguinte: pense no que te faz brilhar feito a estrela. É uma proposta aqui. Isso aqui é um relato de uma vivência minha em relação à estrela, né? Quando a minha torre caiu e eu estava na terra desolada, hecatombe, apocalipse total. E eu fui morar numa casa, só tinha um colchonete, todo velho, todo rasgado, e as roupas né, minhas roupas. Única coisa, a casa não tinha móvel, não tinha nada, totalmente vazia. E aí, fragilizado emocionalmente, como o louco fica, né, diante da queda da torre, botei lá o colchonetezinho e deitei para dormir. Quando eu olho para a janela do quarto dessa casa, isso foi o que eu vi. Exatamente isso. O Cruzeiro do Sul centrado, enquadrado na janela. E nessa época eu nem conhecia o tarô. Nunca tinha sequer olhado para uma carta de tarô. E isso não impediu que eu vivenciasse essa estrela de uma forma muito intensa. Então, e naquele momento eu olhei para o Cruzeiro do Sul e percebi o recado, né, que eu estava recebendo ali, a mensagem, né? Algo muito extraordinariamente forte e extraordinariamente positivo e extraordinariamente otimista. Então, essa vivência, só que assim, essa vivência eu não posso sugerir porque foi uma coisa muito particular, inesquecível, que eu vou carregando aqui no meu HD enquanto eu existir. E também aquela atividade que eu peço para fazer o próprio tarô, eu escolhi para minha carta a figura de Francisco de Assis, exatamente em função de um episódio na biografia dele, onde ele, no momento em que ele resolve abdicar de sua condição excepcional material, né? Ele abre mão de tudo e tal e fica nu diante do bispo lá e de quem estava junto, né? E aí a estrela fala muito disso, né? Simbolicamente, esse estar nu é estar em contato com a sua própria essência, né?
E aí, associando uma coisa com a outra, já que no tarô tudo é simbólico, com certeza eu posso trazer esse personagem para representar a estrela no meu próprio tarô. Então é isso. Espero que nesse caminho, né, de autoconhecimento que o tarô nos oferece, a gente possa estar aproveitando, né, toda essa dimensão psicológica que essa abordagem arquetípica nos possibilita. E nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, aí, obrigado pela paciência e pela força que eu tenho recebido de vocês. E que venha o nosso próximo arquétipo. E espero que vocês vivenciem essa estrela essa semana da melhor forma. Ok? Valeu! Tchau, tchau!